Olá! Nesse vídeo aqui do curso de Matemática Básica, eu vou dar uma definição do que é potenciação, dar vários exemplos e você vai ficar ligadaço aí no que é potenciação. Tem gente que ouve a palavra potenciação e já sente um arrepio, não sei porquê, porque é muito fácil, é muito simples. Você vai ver agora aqui no vídeo do Matemática Rio. Quer saber mais então sobre definição de potenciação? Então vem comigo! Ora, que é o seguinte, ó, vamos começar como sempre com um ligeiro desafio, não chega a ser um desafio, aí é uma experiência. Tá? É o seguinte, pega uma folha de papel em branco, papel sulfite, qualquer folha na verdade, tá? Pode ser jornal, tanto faz. Quando você observa a folha dessa forma aqui, tá? Sem nunca ter dobrado ela tem uma única superfície ali, né? Tá dividida em uma única parte. Concorda comigo? Então eu posso chegar à seguinte conclusão, ó. Deixa eu fazer aqui uma tabelinha para a gente chegar a essa conclusão aqui, tá? Aqui eu vou colocar o número de dobras e aqui eu vou colocar o número de partes em que a folha fica dividida. Então, com 0 dobras, não dobrei a folha ainda, ela tem uma única parte. Olha aqui, tá? Uma única parte ali observável, visível ali, né? Agora, se eu fizer uma dobra na folha, dobra a folha ao meio aí pelo lado maior dela. Então, vou pegar aqui, ó, vou dobrar a folha ao meio por aqui assim. Quando eu abrir a folha novamente, ela vai estar dividida aqui em duas partes iguais. É ou não é? Abrir a folha, ela está em duas partes iguais ali. Agora faz o seguinte, dobra de novo ao meio, então aqui ó, uma dobra, duas partes. Dobra de novo a folha como estava antes ali, né, por esse lado, e depois pega a folha e dobra ao meio de novo. Quando você abrir, ela vai estar por aqui assim, né, com uma outra divisão aqui assim. Ou seja, eu chego à conclusão que com duas dobras a folha fica dividida em 4 partes iguais. Se eu continuar com esse processo, fizer mais uma dobra, ela vai ficar assim, ó. Quantas regiões eu tenho aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 dobras, 8 regiões. E se você não percebeu ainda, você já está trabalhando com potência, a potência de base 2 aqui. É ou não é? Olha só, se eu tiver aqui 2 elevado a zero, eu tenho exatamente essa situação aqui, sim ou não? 2 elevado a zero dá igual a 1. Você ainda não sabe isso, mas eu vou explicar daqui a pouquinho por que o expoente zero deixa o resultado igual a 1, beleza? 2 elevado a 1, você percebe que o expoente é o número de dobras, então 2 elevado a 1 aqui, ó, duas partes. 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, 4 partes. 2 elevado a 3, 8 partes. Então exatamente nós temos aqui todas as potências de base 2, olha aí. O próximo, então, a gente já consegue deduzir, sim ou não? Sem nem precisar contar, eu sei que se eu dobrar a folha em 4 partes, dobrar 4 vezes a folha, ela vai ficar dividida em 16 partes iguais. Se eu dobrar a folha 5 vezes, ela vai ficar dividida em 32 partes iguais. Se eu dobrar 6, ela fica dividida em 64. Se eu dobrar 7, já fica complicado dobrar 7. Tenta aí dobrar 7 vezes. É difícil. Tenta dobrar 8. Mais complicado ainda, quase impossível. É ou não é? Eu nunca consegui dobrar 8 vezes uma folha de papel sulfite. Você consegue aí? Se conseguir, manda um vídeo para mim que eu publico, tá beleza? Agora é o seguinte, se eu conseguir dobrar a folha 50, 51 vezes, eu consigo chegar até o Sol. Tem um vídeo do Matemática Rio que eu falo sobre isso. Eu vou deixar o link aí na tela para você acessar. Mas é o seguinte, já demos aqui uma breve introdução do que é potenciação, crescimento exponencial, né? Você percebe que o crescimento é muito forte, olha aqui. A cada novo passo de dobra, a gente vai dobrando, né? Então uma dobra, ela dobra o número de partes em que a folha fica dividida. Então 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então você percebe que o crescimento está bem forte aí. É o tal do crescimento exponencial, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. A gente quer falar sobre potenciação. Vamos começar aqui a nossa aula então com uma definição de potenciação. Olha aí. Definição de potenciação. Seja um número A aqui, ó, pertencente ao conjunto dos números reais, e um número N pertencente ao conjunto dos números naturais. E aí eu vou organizar da seguinte maneira. Eu vou dizer que A elevado a N é igual ao A multiplicado pelo A multiplicado pelo A N vezes. Olha aqui. E aqui é o seguinte, ó, esse A, que é um número real qualquer, ele é chamado aqui de base da minha potenciação. Sim ou não? Então, o A é a base. Aquele númerozão grandão, tá? Ele é chamado de base. O númerozinho pequenininho que fica aqui em cima, vou fazer de outra cor, esse númerozinho aqui, tá? Ele é chamado de expoente. Beleza? Então, base, expoente e o resultado é a potenciação. Então, por exemplo, deixa eu botar uma situação exemplo aqui, ó, 5 elevado ao quadrado igual a 25.
certo? Então eu tenho aqui, ó, fazer de verde. Eu tenho 5 como sendo a base, o 2 é o meu expoente, e o 25, que foi o resultado da conta, é a potência. Beleza? Então nós temos aqui o esqueminha formado para potência, e portanto aqui é o seguinte, esse númerozão aqui, tá, o número grandão, ele é aquele número que vai se repetir numa multiplicação. O númerozinho pequenininho me diz quantas vezes aquele númerozão vai se repetir, e esse aqui é o resultado desse montão de multiplicações de um número por ele próprio. Então olha só, se eu tiver uma série de somas de um número com ele próprio, por exemplo, se eu tiver 2 mais 2 mais 2 mais 2 por 5 vezes aqui assim, né? Repara que esse 2 aparece 5 vezes. Eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes o 2, ou 2 vezes 5. Porque a multiplicação ela é comutativa, beleza? Então eu tenho essa situação, eu tenho que uma série de somas me retorna uma multiplicação, contanto que as parcelas dessa soma seja sempre o mesmo número. Aí eu tenho ali uma multiplicação. Agora, se em vez de soma eu tiver uma multiplicação, por exemplo aqui, ó, se eu tiver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 está multiplicando por ele próprio 5 vezes, aí eu não escrevo mais como uma multiplicação, é ou não é? Agora aqui eu tenho uma potência. Sempre que eu tiver uma multiplicação, uma sequência de multiplicações de um número por ele próprio, eu tenho uma potência. Então isso daqui, como o 2 se repete 5 vezes, isso é a mesma coisa que o 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência. Então é assim que a gente lê uma potência, beleza? Então assim, como é que eu vou ler isso daqui? 5 elevado à segunda potência, ou então 5 elevado ao quadrado. Aqui eu leio 2 elevado à quinta potência, então é assim que se lê. Apenas o expoente 2 e o 3 recebem nomes especiais. Tá? O 2 é chamado de quadrado e o 3 ele é chamado de cubo. E a gente vai ver agora por quê. Depois disso é quarta potência, quinta potência, sexta potência. Então a gente fala o númerozão ali, que está ali o número grandão, que é a base, a gente fala o número normal. Então 5 elevado, né, porque esse número está escrito aqui por cima dele, então ele está elevado à segunda potência, então ao quadrado. Aqui 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência, beleza? Então assim, por que o expoente 2 e o expoente 3 recebem nomes especiais? Porque é quadrado e porque é cubo? Não é por acaso, porque tem a ver com quadrado e que tem a ver com cubo, né? O 2 tem a ver com quadrado, o 3 com cubo. Um quadrado, por exemplo, aqui, ó, de lado 3, tá? Quando eu calcular a área desse quadrado, base vezes altura, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu posso muito bem dividir esse quadrado em quadradinhos menores aqui dentro, tá? Dessa forma aqui, ó. Ou seja, eu estou dividindo cada pedacinho desse aqui agora vai ter 1 centímetro, certo? Então eu continuo com os 3 centímetros iniciais e aqui a mesma coisa. O quadrado tem lados iguais, né? Então posso fazer a mesma coisa para o lado de cá. É ou não é? Olha aí. Então vou ter o seguinte, ó, aqui também 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Quantos quadradinhos eu tenho lá dentro agora? 9. É isso aí. Por que eu tenho 9? Para calcular a área do quadrado, eu vou fazer 3 vezes 3. Isso vai dar igual a 9. Tá? Não só 9 aqui, quando eu tenho que colocar a unidade de medida, né? Então é 9 centímetros quadrados. Porque o centímetro multiplica pelo centímetro também. Então centímetro elevado ao quadrado, tá claro? Então, por isso que o 2 ele recebe nome especial. O 3 elevado ao quadrado aqui, ó, 3 elevado à segunda potência, é porque o 3 multiplica por ele próprio 2 vezes. E aí eu calculo a área de um quadrado que tem lá do 3. Então isso vai dar igual a 9. Tá claro? Então por isso que o 2 é denominado de quadrado. E o 3 é denominado de cubo porque ele calcula o volume de um cubo. É ou não é? Olha aqui. Mesma coisa eu vou fazer com um cubo agora, ó. Tá aqui assim, né? Vou dividir cada pedacinho desse aqui em 1 centímetro. Aqui também, né? 1 centímetro, 1 centímetro, você já compreendeu. Aqui acontece a mesma coisa. Dividir aqui assim, né? Ó. Aí você percebe exatamente 1 centímetro. E aqui em cima também. Aqui vai ficar assim, né? E aí, se eu quiser calcular o volume desse cubo agora, como é que eu calculo o volume de um cubo? Então, eu multiplico a altura dele pela largura e pela profundidade, aqui, pelo comprimento, beleza? Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 2 ao cubo. Olha aí, 2 elevado à terceira potência, porque o 2 está multiplicando por ele próprio 3 vezes, tá claro? Então, 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 de novo,
dá 8. E aí você consegue perceber nitidamente que esse cubo aqui, o cubo grandão, quando eu divido esse cubo grandão em cubos menores, então ele tem 8 cubinhos ali dentro. Consegue perceber os 8? Tem um aqui assim, né? Ó. Tem outro aqui. Então, você pode contar assim, na verdade. Ó, tem 4 aqui na frente. 1, 2, 3, 4. E lá por trás tem 4 também, né? 1, 2, 3 e tem um outro lá atrás que a gente não consegue enxergar. Então, 4 mais 4, 8 cubinhos. Tá claro, então? Então, por isso que o 2 e o 3 recebem nomes especiais de quadrado e de cubo. Os outros eu vou falar quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim por diante. Agora você já sabe ler a potência e já sabe calcular também, que não é nada complicado resolver uma multiplicação simples normalmente, né? Agora é o seguinte, nós temos potências aí que tem base 1, base 0 e base 10, que são potências especiais, digamos assim, tá? Pelo seguinte, se a base é 0, então se a base é 0 aqui, eu tiver 0 elevado a qualquer coisa, isso vai sempre dar igual a 0. Isso contanto que o meu n ali, né, aquele expoente, seja diferente de 0, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática, beleza? Então, tem gente que fala que 0 elevado a 0 é igual a 1, mas isso é uma discussão aí, tá? Que depois a gente pode até falar sobre isso, mas por enquanto a gente vai considerar 0 elevado a 0 uma indeterminação matemática. Mas sempre que eu tiver o 0 multiplicado por ele próprio, um número n de vezes, sempre vai dar 0, porque o 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 dá 0 sempre, em qualquer situação. Então a potência de base 0 é especial, por isso o resultado dela, independente do valor do expoente, dá sempre igual a 0, contanto que o expoente seja diferente de 0. E com 1 acontece a mesma coisa. Repara que se a base for 1, vou fazer de uma cor diferente aqui, ó, se a base for 1 e esse 1 tiver elevado a um n qualquer, tá? Sempre vai dar igual a 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá sempre igual a 1. E ali eu não preciso nem ter a restrição do n ser diferente de 0. 1 pode estar elevado a 0 também, que vai dar igual a 1. Então sempre dá igual a 1 a potência de base 1, cuja base é o número 1, beleza? Então não importa o expoente. 1 elevado a 2.850.000 dá 1. Não precisa nem pensar, tá claro? E aí, se eu tiver a potência de base 10, também é uma potência aqui especial pelo seguinte motivo, ó. O 10, se eu tiver o 10 elevado a n aqui, ó, o resultado da potência de base 10 tem um macetinho que é muito fácil, muito simples. Você sabe quando a gente multiplica por 10, sempre que a gente multiplica por 10, é só acrescentar um zerinho no final do número, né? De um dos fatores lá, do outro fator. Então aqui é o seguinte, quando eu fizer 10 elevado a enésima potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, independente do valor do n também, eu vou ter sempre o número 1 aqui, ó, o algarismo 1, seguido de n números 0. Então aqui é 0, 0, 0, etc. Até o último zerinho lá. Isso aqui vai se repetir n vezes. Então vou ter n números 0 aqui. N zeros. Então, por exemplo, se eu tiver o 10 elevado a 2, 10 vezes 10 dá 100. Repara que tem 2 zeros. Se eu tiver 10 elevado a 0, eu vou ter apenas o número 1 com 0 zeros. Olha aí. Se eu tiver 10 elevado a 25, vai ser o número 1 seguido de 25 zeros. Vou colocar lá, ó, 25 zeros. Se eu contabilizar, eu vou conseguir contar os 25 zeros. Então é assim que funciona, muito fácil, muito simples. E a potência de base 10 a gente vai ver depois aí, que ela é muito utilizada em notação científica, que tem aplicações aí principalmente na física, na química. E para expressar número muito grande ou muito pequeno, a gente usa a notação científica, a gente vai ver em vídeos futuros aí no nosso curso de matemática básica. Então, potência de base 0, de base 1 e de base 10 são potências especiais por esse motivo aí, porque é muito fácil e muito simples de calcular. Beleza? Então agora aqui é o seguinte, ó. Determinando que isso aqui acontece com as potências de base 10, você já, de repente, consegue resolver uma questão do Enem. É isso aí, eu separei uma questão do Enem para você aqui, ó, que é do Enem das pessoas privadas de liberdade, que os presidiários fazem a prova do Enem também. Essa questão aqui é da prova do Enem PPL de 2013. Questão 168 dessa prova, olha só. O matemático americano Eduardo Kastner pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Já determinou aí qual é o expoente do 10, né? É ou não é? 1 seguido de 100 zeros? Qual vai ser o expoente aí? Muita calma nessa hora. Seu filho batizou o número de Google. E aí você já vai pensar assim, Google? Isso parece com Google. Sim, tem tudo a ver com Google. O nome do Google tem a ver com Google, mas vamos lá, vamos continuar a leitura.
Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googolplex, que consistia em 10 elevado ao número Googol. Olha aí. Quantos algarismos tem um Googolplex? Caraca, professor, isso é complicado, hein? Nem tanto. Pause o vídeo, tente pensar um pouquinho sobre o problema, que agora eu vou resolver ele. Posso resolver? Posso? Tentou fazer aí? Beleza, então, vamos lá. Vou acreditar que você pausou o vídeo e tentou fazer, tá? É o seguinte. Bom, aqui nós temos o número 10, é o Googolplex que ele está falando aqui, né? Ele quer saber o número de algarismos do Googolplex. E o Googolplex é o número 10 elevado a um Googol, ou seja, um Googol é o número 1 seguido de 100 zeros. Então vou ter aqui, ó, 10 elevado a isso aqui. 1, 2, 3, bababá. Até eu não vou colocar 100 zeros aqui nunca, né? Tem 100 zeros aqui. Beleza? Quantos algarismos vai ter nesse número agora aí? Será que é letra A, B, C, D ou E? Perceba aqui o seguinte, ó. Esse número, ele é a mesma coisa que 10 elevado a 100. Sim ou não? Porque é o número 1 seguido de 100 zeros. Você lembra? Né? 10 elevado a 100 vai ser o número 1 seguido de 100 zeros. O expoente aqui, ó, da potência de base 10 me indica quantos zeros tem depois do 1. Muito fácil e muito simples. E aí, como eu tenho agora aqui, ó, eu vou reescrever agora aqui do lado, tá? Como eu vou ter 10 elevado a 10 elevado a 100, tá? Esse número total aqui vai ter quantos algarismos? Vai ser o número 1 seguido de esse número aqui de zeros. Concorda comigo? Então vai ter um Googol de zeros aqui. Tá claro? Logo, quantos algarismos vai ter? Vai ter esse número Googol de zeros, mais esse 1 aqui no início. Então vai ser 10 elevado a 100 mais 1. Logo aqui, ó, resposta letra D, tá? De dinamitando no Enem. Beleza? Então, assim, conseguimos resolver essa questão aqui. Você percebe que é mais uma questão de raciocínio lógico, propriamente dito, do que botar a mão na massa e fazer, calcular quantos zeros tem. Se você quiser calcular na mão quantos zeros tem, você nunca vai conseguir, porque é complicado, é um número muito grande. É ou não é? Mas a gente conseguiu pensar sobre o problema, refletir, montar esse esqueminha aqui, tá? Para poder conseguir chegar até a solução. Tá? Beleza. O Enem ele sempre cobra conteúdos assim interessantes, mas de matemática básica, principalmente. Agora vamos falar do expoente 0 e do expoente 1, tá? Que também são expoentes especiais. O número 0 e o número 1 são números que sempre causam estranhamento aí, né? Mas é o seguinte, o expoente 0, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, deixa eu trocar a cor aqui. Se eu tiver um número A qualquer elevado a 0, contanto que esse A seja diferente de 0 também, pelo motivo que eu falei anteriormente, porque 0 elevado a 0 a gente está considerando aqui como sendo uma indeterminação matemática. Se eu tiver um número A qualquer elevado a 0, a resposta disso, a potência disso, sempre dá igual a 1. Sempre. Não precisa nem pensar. Tem um número elevado a 0, que esse número, que a base ali não é 0, é 1. Bota direto. Sem pensar, sem medo de errar. Professor, por quê? Por que dá 1? Ora, amiguinho. É muito simples, olha só. A princípio, é porque o A elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, por exemplo, 2 elevado a 0, isso aqui pode ser encarado como sendo uma divisão do número 2 por ele próprio. Isso aqui, então, sempre que eu divido um número por ele próprio, dá igual a 1. É ou não é? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. 2 elevado ao cubo. Quanto é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Beleza? Agora, 2 ao quadrado. Vamos reduzindo aqui o nosso expoente até chegar no zero. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4. O que aconteceu aqui agora? Você consegue perceber? Daqui para cá. Foi dividido por 2, sim ou não? Então, quando eu divido por 2, eu elimino. Ó, se eu tivesse 1 vezes 2 aqui, eu eliminaria esse 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2, posso muito bem simplificar. E aí vai dar 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu dividi por 2 ali. Logo, meu resultado também foi dividido por 2, e aí eu tenho igual a 4 aqui. Depois disso, a gente pode continuar e encontrar o valor de 2 elevado a 1, e inclusive agora já posso até falar do expoente 1, né? Sempre que tiver o expoente 1 ali, a resposta vai ser sempre o valor da base, porque está dizendo que está repetindo uma única vez. Então vai ser igual a 2. Ou seja, eu simplifiquei outro 2 aqui, né? Simplifiquei, como se tivesse um vezes 2 aqui que eu simplifiquei, dividi por 2 de novo. Então o resultado daqui para cá foi dividido por 2 mais uma vez. E aí a gente chega à conclusão que 2 elevado a 0 é igual a 1, porque vai ser a mesma coisa que 2 dividido por 2. Eu vou pegar esse resultado aqui, né, que foi 2,
e vou dividir por 2 novamente. Então aconteceu isso aqui que eu expliquei lá inicialmente. Então, um número elevado a zero é como se eu tivesse uma divisão daquele número por ele próprio, e é por isso que o zero elevado a zero é uma indeterminação matemática, porque é como se fosse zero dividido por zero. E zero dividido por zero é um valor indeterminado, tá claro? Então falamos aí do expoente 0 e 1. O expoente 0 deixa como resultado o número 1, e o expoente 1 deixa como resultado aqui a sua base, ou seja, só repetir a base, que está tudo tranquilo também, não tem como errar. Está dizendo que o 2 está se repetindo uma única vez, e também não importa qual seja o número. O número 999 elevado a 1 vai dar 999, não tem nem o que pensar. Beleza? Então falamos aí do expoente 0 e do expoente 1. Vamos falar agora aqui o seguinte, ó, expoente par e expoente ímpar. Bom, aqui é o seguinte, vamos resolver esses exemplos, aí a gente vai comentando o que significa o expoente ser par, ele ser ímpar, e o que isso tem a ver com o resultado da potência. Se eu tiver uma base positiva, porque 5 elevado a 3 aqui, ó, esse 5, né, apesar de não ter um sinal de mais aqui, ele é positivo, a gente sabe que ele é um número positivo, né? Não preciso botar o mais ali para que ele seja positivo, negativo eu preciso colocar o menos. Então 5 ao cubo é a mesma coisa que eu tiver 5 vezes 5 vezes 5, né? Então 5 vezes 5 vezes 5, isso vai dar sempre um número positivo, sim ou não? Porque eu estou fazendo 5 vezes 5 vezes 5, a resposta vai ser positiva. Logo, isso aqui vai dar 125. É ou não é? Então aqui já cheguei à conclusão que dá 125. Resposta foi positiva. Beleza? Se eu tiver agora um número positivo elevado a um expoente par, aqui eu tinha um expoente ímpar, que era o 3, né? Aqui eu tenho um expoente par. Eu vou ter 7 ao quadrado, que 7 é uma base positiva também. É a mesma coisa que 7 vezes 7, que dá 49. Então você já percebeu aqui, ó, que eu multiplico, claro, o número por ele próprio, a base por ela própria, a base por ela própria, e aí deu 49 aqui, né? Então também deu uma resposta positiva. E aí a gente chega à primeira conclusão aqui, tá? Sempre que a nossa base for um número positivo, o resultado final vai ser um número positivo também, tá? Não importa qual é o expoente, se a base for positiva, a resposta sempre vai ser positiva, tá claro? Agora, o problema acontece quando a base é negativa. Olha só, aqui é o seguinte, na letra C eu quero calcular quanto que é menos 1 elevado a 5. Deixa eu apagar isso aqui para a gente não se perder, né? Quanto é menos 1 elevado a 5 agora? Menos 1 elevado a 5 assim, né? Bom, aqui é o seguinte, menos 1 elevado a 5, isso quer dizer que o menos 1 está multiplicando por ele próprio 5 vezes. Então é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. E aí aqui é o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Na regra dos sinais, como eu tenho uma multiplicação ali, tá? Você lembra da regra dos sinais? Menos vezes menos dá mais. Sempre, né? E aí se eu fizer mais vezes menos, dá menos, sim ou não? Então aqui, ó, menos com menos, ó, esse menos com esse menos aqui vai dar positivo. Esse menos com esse menos aqui também vai dar positivo. E aí você sabe muito bem também na regra dos sinais que mais vezes mais dá mais. Porém, eu vou ter uma outra multiplicação sobrando ali por menos 1. Então vou ter no final das contas mais com menos, que vai dar menos. Então aqui a conclusão que a gente chega é que sempre que a base for negativa e o expoente for um número ímpar, isso aqui sempre vai ser negativo. Então vai dar menos 1 aqui. Tá? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 e o sinal vai ser negativo, porque eu vou ter um número ímpar, né, de multiplicações de menos com menos. Menos com menos dá mais, mas você percebe que é só em números pares. Então, menos com menos, mais. 2 é número par. Menos com menos, mais, é número par. Se eu tiver um número ímpar de multiplicações do menos ali, vai dar negativo sempre, beleza? Então, recapitulando, sempre que a base for positiva e o expoente, não importa qual ele seja, ele pode ser par, pode ser ímpar, pode ser qualquer coisa, sempre vai dar positiva a resposta. Agora, se a base for negativa e o expoente for ímpar, já veio aqui que dá negativo, é ou não é? Agora perceba que se a base for negativa e o expoente for par, como esse caso aqui, ó, menos 2 elevado a 4, isso é a mesma coisa que menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Você já deve deduzir aqui comigo, né, que é um número par de multiplicações de um número por ele próprio. Ó. Menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, e finalmente mais vezes mais aqui vai dar mais. Então vai dar positivo. E aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? 2 vezes 2 aqui dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Então
mais 16. Então, você percebeu aí, ó, que aqui deu positivo. Então, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Beleza? Então, nunca se engane com isso, tá? Não, muito cuidado, tá? Muita calma nessa hora. Vamos pensar, refletir sempre antes de fazer um problema. E outra coisa importante aqui para ser dita é o seguinte, tá? Outra coisa muito importante que os alunos sempre se encrencam com isso aí, tá? Menos 2 elevado a 4 é mais 16. Porém, se eu tiver menos 2 elevado a 4 dessa forma aqui, ó, isso vai dar menos 16. Mas pera aí, professor. Professor Rafael Procópio, você acabou de falar que se a base for negativa e o expoente for par, a resposta é positiva sempre. Sim, é sempre positivo se tiver entre parênteses, ó. Porque os parênteses aqui, eles me indicam que o sinal de menos ele está elevado a 4 também. Tá claro? Então eu estou elevando o sinal todo ali, estou elevando o número todo. O número é o menos 2. Aqui não, ó. Aqui apenas o 2, apenas esse número aqui está elevado a 4. O sinal de menos não está. Então, é a mesma coisa que se eu escrever assim, ó, menos 2 elevado a 4. Mesmíssima coisa. E aí, como o sinal de menos não está elevado a 4, 2 elevado a 4 vai dar 16 positivo. E aí, com esse sinal de menos aqui na frente, a resposta final vai ser menos 16. Tá claro? Então, não se engane com isso. Muita calma nessa hora. Beleza? Então, expoente par, expoente ímpar, é assim que funciona. Muito cuidado, muita calma nessa hora, tá? Expoente negativo. Vamos lá. Lembrando que no próximo vídeo eu vou falar das propriedades propriamente ditas, né? Aqui eu só estou dando aqui uma grande visão geral da definição de potenciação. Quando o expoente ele é negativo, tá? Nesse vídeo aqui eu só vou dizer o que a gente tem que fazer, não vou explicar, a explicação vem no próximo, tá? Expoente negativo, a gente vai simplesmente inverter a base. Então aqui, ó, é o recíproco. O 3, você concorda comigo que é a mesma coisa que 3 sobre 1. É ou não é? É a mesma coisa que botar 1 ali embaixo. Todo número inteiro ele tem como denominador o número 1, só que fica oculto, não precisa escrever o 1, né? Sempre, toda hora. Porque dividir por 1 não altera o valor de nada. Só que é o seguinte, quando o expoente ele é positivo, se eu tiver 3 elevado ao quadrado, isso dá 9. Concorda comigo? 3 vezes 3 que dá 9. Agora, se o expoente for negativo, isso é a mesma coisa que 1/3 assim, ó, elevado ao quadrado. Eu calculo o recíproco desse número aqui, certo? E faço a inversão do sinal aqui do expoente. Beleza? Tá claro? Por quê, professor? Me explica rapidamente por quê. Beleza, eu te explico por quê. Olha só. Vamos considerar aqui que eu estou querendo calcular quanto que é 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a 4. Beleza? 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a 4. Isso aqui é o seguinte, ó. Você vai ver na propriedade da potenciação no próximo vídeo que se eu tenho uma divisão de potências que tem a mesma base, tá? Base 3, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar 2 menos 4. Concorda comigo? Isso aqui vai dar 3 elevado a menos 2 no final das contas. Porque 2 menos 4 aqui, né, vai dar igual a menos 2 aqui. Beleza? E aí eu posso fazer aqui também o seguinte, eu posso abrir essa multiplicação, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aqui eu posso simplificar esses 2 3 aqui de cima com 2 3 aqui de baixo. Certo? Então eu vou ficar com o quê no final das contas? Com 1 sobre 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aí eu posso reescrever isso daqui, né? Porque em cima eu tenho o número 1, eu posso reescrever como sendo 1/3, toda a fração elevado ao quadrado. Sim ou não? Porque o número 1, quando tiver elevado ao quadrado, não vai alterar nada. Tá claro, então? Eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo, beleza? Mas é apenas para você entender que basta inverter que eu vou ter aqui, então, o expoente como sendo positivo e aí eu sei calcular tranquilamente. Então, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 9, como nós acabamos de verificar, né? É ou não é? Então, isso daqui, fazendo passo a passo, né? Isso é a mesma coisa que 1/3 elevado ao quadrado. Calculei o recíproco dessa fração daqui de dentro, tá? Isso não é fração, é porque o 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, como eu falei aqui, né? E 1/3 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 mesmo, e 3 ao quadrado dá 9, então vai dar 1 sobre 9 aqui. E aqui, na letra B, a mesma coisa acontece, vou fazer de verde aqui, né? Eu calculo o recíproco da fração, ou seja, vou inverter, 5 sobre 2, e aí o menos 3 aqui vai virar um 3 positivo. Só fazer isso, muito fácil, muito simples. 5 elevado ao cubo agora. 5 vezes 5 vezes 5, 125.
E 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então deu 125 oitavos. Beleza? Tranquilo, né? Agora, o que acontece com a gente se a base estiver entre 0 e 1? Se a base for um número entre 0 e 1, acontece o seguinte, por exemplo, 0,5. Se eu calcular 0,5 elevado ao quadrado, e o expoente for positivo, a resposta vai dar um número cada vez menor. É isso aí. Por exemplo, ó, se eu calcular 0,5 elevado ao quadrado, a resposta é 0,25. Tá? Porque 0,5 vezes 0,5, se eu ignorar a vírgula, 5 vezes 5 dá 25. E aí, como eu teria duas casas decimais, então 0,25. É ou não é? E 0,25 é um número que é menor do que 0,5. Concorda comigo? Se eu colocar o 50 aqui, né, para igualar o número de casas decimais, então o 25 é menor que o 50. Logo, o 0,25 ele é menor que o 0,50. Então, se a base for um número entre 0 e 1 e o expoente for positivo, a resposta vai dar cada vez menor. Por exemplo, se eu fizer agora o 0,5 ao cubo, aumentei o expoente, a resposta aqui vai ser 0,125. Olha aí, e 0,125 é bem menor do que 0,25. Se eu botar um zero para igualar as casas decimais, eu vou ter essa situação aqui. Então, repara que se eu aumentar o expoente, a nossa potência, o resultado da potenciação, vai tender cada vez mais a zero. É isso aí, beleza? Agora, se o expoente for negativo, acontece o contrário. Vai ficar cada vez maior. Por quê? Olha só. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu trocar a cor aqui, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Se eu tiver o 0,5 elevado a menos 2, por exemplo, então a base está entre 0 e 1 e o expoente é negativo, isso aqui vai dar quanto? Ó, isso aqui vai dar 4. Professor, não entendi. Por que deu 4? Vamos lá. Lembra que eu falei que tem que inverter? Eu posso primeiro, para ficar mais fácil ainda, transformar o 0,5 numa fração. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então eu teria 1 sobre 2 elevado a menos 2. É ou não é? E aí você lembra muito bem, expoente negativo a gente inverte. Então isso aqui é 2, e aí como eu inverti a fração, eu coloco o 2 positivo ali no expoente. Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Se eu tivesse o 0,5 elevado ao cubo, ou melhor, a menos 3, né, porque eu estou querendo saber do expoente negativo, eu faço a inversão, ou seja, eu vou ter 2 elevado ao cubo. Então daria 8. Olha aí. Compreendeu? Porque o 0,5 é 1 sobre 2, aí daria a mesma coisa. Invertendo, daria 2, que ficaria elevado ao cubo, positivo aqui, né? E a resposta daria igual, então, a 8. Tá claro? Belezinha, né? Bem legal. Agora uma curiosidade aqui, porque é sempre legal a gente entender as curiosidades de matemática, e eu trouxe uma curiosidade bem bacana aqui, que é o seguinte, ó. Se eu calcular 11 menos 2, isso dá igual a 9, né? Que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Concorda comigo? Agora, se eu pegar aqui, ó, o 1111, que tem 2 vezes o 11 aqui, menos o 22, isso aqui vai dar igual a quanto, ó? Isso dá igual a 1089. É ou não é? E 1089 é 33 elevado ao quadrado. Inclusive, esse número 1089 aqui é um número bem famoso, que você pode ter umas curiosidades a respeito desse número aí. Agora aqui, ó, se eu pegar 3 grupos com 2 números 1 e aqui 3 números 2 em sequência, algarismos, né, no caso, vão formar o número 222 e subtrair, isso vai dar 333 elevado ao quadrado. Olha que legal, olha o padrão aí. Então o que acontece? Sempre que eu pegar o dobro de números 1 aqui, de algarismos do número 1, e em relação aos do número 2 e subtrair, tá? Isso vai dar sempre igual a uma quantidade n de números 3 aqui, né? Então se eu pegar 2n de números 1 e n de números 2, a resposta final vai ser n vezes o número 3 aqui, né? Que vai estar elevado ao quadrado. Isso é muito interessante da gente perceber, tá? As propriedades aritméticas aí são sempre interessantes. Então, por essa aula de definição de potenciação é só, beleza? O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero ter abordado com profundidade o assunto. Isso foi só apenas uma definição de potenciação. No próximo vídeo, a gente vai falar aí sobre as propriedades da potenciação, que é o assunto que é mais importante, né? Um assunto que você precisa dominar muito mais que a definição de potenciação, que é muito simples de ser compreendida. Beleza? Então, só para recordar aqui, para quem chegou até o final do vídeo, né? A definição de potenciação é essa. Se eu tenho o número A pertencente aos reais e o nzinho pertencente aos naturais, A elevado a n é igual ao A multiplicado por ele próprio n vezes. Então, esse n aqui me indica quantas vezes a base, né, o n que é o expoente, me indica quantas vezes a base está sendo multiplicada por ela própria. Então, é só efetuar a multiplicação. Acabou. Muito fácil, muito simples. Beleza?
deixa aquele seu gostei, se inscreva no Matemática Rio e a gente se vê nos próximos vídeos. Você não tá sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.